Eita, meus queridos ouvintes e das nossas rádios parceiras, eu quero meditar um pouquinho hoje com os irmãos na segunda epístola universal do apóstolo Pedro, capítulo de número 3, que diz assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembrais das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirado da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com águas do dilúvio. Só até aqui. Nós vamos procurar entender, irmãos, o que o apóstolo Pedro quis dizer àquela igreja ou aquelas igrejas e está dizendo nos dias de hoje para nós, né? Este capítulo de número 3 da segunda epístola universal, o apóstolo Pedro, ele está explicando sobre os últimos dias, os dias que antecedem a vinda de Jesus, para todos aqueles que acham que Jesus não volta mais. Porque tem muita gente que diz assim: ele está demorando, isso não é verdade, isso não vai acontecer. Aí Pedro começa explicando para eles e dizendo, inclusive ele disse anteriormente, que o tempo de Deus não é o nosso não. Porque o homem é imediatista, a gente quer as coisas para ontem, mas com Deus é diferente. Às vezes a gente diz assim: mas fulano é tão ruim que não morre. Por que será, irmãos? Muitas vezes Deus está dando a oportunidade a ele de conhecer a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Até porque, irmãos, Jesus, ele só é Senhor de quem ele é Salvador. Tem gente que diz assim: Jesus é meu Senhor, mas não faz nada de acordo com a palavra de Deus. Então ele não é o seu Senhor. O seu Senhor é aquele a quem você obedece, porque Senhor é para obedecer. Entendeu? Então, se eu digo Jesus é meu Senhor, mas eu não obedeço nada da palavra de Deus, ele não é meu Senhor. Se eu digo Jesus é meu Senhor, mas eu obedeço somente ao mundo, quem é o Senhor do mundo é o Lapeta. Então o camarada é do Lapeta, que não está obedecendo a Deus, não está obedecendo a Jesus. Então Jesus não pode ser o Senhor de quem não obedece a ele. Para que ele seja meu Senhor, é necessário que eu obedeça a sua palavra, que eu procure cumprir a sua palavra, que eu procure andar nos seus santos caminhos. E o apóstolo Pedro estava explicando aqui para aqueles que acham até o dia de hoje que a vinda do Senhor está demorando. Aí Pedro adverte que o tempo de Deus não é como o nosso tempo. O tempo de Deus funciona de maneira diferente. Entendeu? Ele não é imediatista. Às vezes a gente acha, irmãos, que o Lapeta também vai derrubar você hoje. E muitas vezes não é assim. Observe o seguinte: o Lapeta, ele espera a vida inteira. Pense num troço paciente, é esse camarada aí.
Ele espera a vida inteira para no último tempo da sua vida ele lhe derrubar e levar você para o inferno. Então tenha cuidado, procure andar de acordo com a palavra de Deus. Nessa carta, irmão Pedro, ele dá as descrições sobre o que acontecerá na segunda volta de Cristo. E para isto ele nos motiva a perseverar com paciência nos caminhos do Senhor até o ano 2027. É assim, irmão, que ele nos orienta? É assim que ele nos motiva? É não, irmão. É até o fim. Nós precisamos permanecer pacientemente procurando andar nos caminhos do Senhor até o fim. E quando é o fim, Miranda? É o dia da minha morte ou o dia da vinda do Senhor. Se Jesus não voltar antes de eu morrer, o fim é o dia da minha morte. O fim aqui nessa terra é o dia da minha morte. Eu preciso permanecer até o dia da minha morte, firme nos caminhos do Senhor. Mas se Jesus voltar antes que eu morra, eu tenho que estar firme nos caminhos do Senhor, preparado para o arrebatamento que pode ser hoje. Por quê, irmão Miranda? Porque a nossa vida aqui, irmão, não é eterna não, ela é passageira. A vida eterna é no porvir, é quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Aí a gente vai permanecer com ele para sempre. Por isso que nós precisamos cuidar da nossa salvação. Nós já temos a salvação porque Cristo morreu por nós lá na cruz do Calvário. Mas a salvação é como uma árvore. Se não for regada, ela vai morrer. Então, digamos que eu sou como uma árvore plantada. Se eu não estudar a palavra de Deus, se eu não buscar Deus em oração, se eu não vigiar, eu vou terminar saindo dos caminhos do Senhor e perdendo a salvação. Já perceberam isso? A árvore precisa de quê para sobreviver? De água, de adubo e de cuidado. Então Deus cuida de nós, irmão? Cuida. Agora é necessário que a gente faça a nossa parte. E qual é a nossa parte? Jesus deu o conselho. Olha, Miranda, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque ele diz assim, ó, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, meus queridos irmãos, no versículo 2 ele diz assim: para que vos recordei das palavras. Ou seja, Pedro estava preocupado com os falsos profetas, com os falsos líderes que estavam ensinando coisas erradas para as igrejas. E hoje, irmão, será que é diferente? Vamos trazer para a prática de hoje. Será que é diferente? Meus irmãos, o que tem aparecido aí de falsos profetas, de falsos mestres, distorcendo a palavra de Deus, tem sido brincadeira esse negócio aí. Os caras estão brincando com Deus. E Pedro já nos alertava sobre estas coisas. Ele diz, olha, o único modo que os leitores desta carta, irmãos, eles se identificam com as heresias observando os profetas. Pedro está dizendo aqui, observando os profetas. Por isso, irmãos, que nós precisamos ter discernimento da palavra de Deus, para poder identificar os erros, as heresias que estão sendo pregadas dentro da igreja. Nós somos leitores da palavra de Deus e precisamos identificar esses falsos líderes, esses falsos profetas que já existiam naquela época, com ensinos, irmãos, que parecem ser santos, mas na verdade estão diferentes da palavra de Deus. Então tenha cuidado. Às vezes eles começam assim com uma coisinha, quando você pensa que não tomou uma proporção, que não tem mais reparo, não tem mais conserto. Por isso que o mandamento de Pedro é que
Nós precisamos ter cuidado com essa gente, precisamos observar os profetas, precisamos observar o que escreveu os apóstolos, o que está escrito, para que nós possamos vencer esta turma que continuam pregando heresias dentro das igrejas, dentro da igreja do Senhor. Mas, irmão Miranda, de quem é a igreja? É de Deus. Mas ele se responsabiliza, claro que se responsabiliza, mas nós precisamos fazer a nossa parte, porque essa turma vai prestar conta com Deus, mas nós também vamos prestar conta com Deus, por muitas vezes não prestarmos atenção ao que está pregando dentro da igreja e está só dando aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, e não estamos entendendo o que está sendo pregado. Às vezes, irmão, a emoção é tão grande com aquele movimento dos camaradas que quando a gente chega em casa, aí a gente diz assim, peraí, mas o que foi pregado mesmo que eu não entendi foi nada. Mas tu não estava chorando, mas tu não estava glorificando, sim, mas eu não entendi o que estava sendo pregado porque o movimento estava grande. Então, nos últimos dias, irmãos, Pedro vai tratar do presente século atual, agora. E ele diz assim no versículo 4, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Estão dizendo isso por aí. Tem muita gente que já se desviou dos caminhos do Senhor, inculcado com esse negócio. O cara botou no quengo isso, ó, Jesus não volta mais, Jesus não vem mais. Aí se desvia do caminho do Senhor. Irmãos, pelo amor de Deus, aguarde. Aguarde, permaneça firme, seja constante, seja abundante na obra do Senhor. Porque a Bíblia diz que a vossa obra tem uma recompensa. Então não desista, não pare, lute, prossiga. Como o apóstolo Paulo diz, correi a carreira que vos está proposta, aguardando a vinda de Cristo. Sabe por quê, irmãos? Ele está às portas. Todas as coisas estão acontecendo e estão contribuindo para a vinda do Senhor. Então tenha cuidado. Permaneça firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, fazendo o melhor para Deus. Tenha cuidado com o que você está fazendo para Deus, porque tem muita gente, irmão, que está fazendo para aparecer. Mas Jesus não quer que você apareça. O apóstolo Paulo disse assim, o que importa na minha vida, irmão, é que ele cresça e eu diminua. Então a gente precisa fazer com que Cristo Jesus cresça. Nós precisamos entender que as pessoas, quando olharem para nós, elas têm que ver Jesus na nossa vida. Agora eu pergunto para você, e você não responda para mim não, responda para Deus. Quando as pessoas estão olhando para você, elas estão vendo Jesus na sua vida? Hein? Será que elas estão vendo? Será que você está honrando o nome do Senhor como deveria? Será? Medite nisso nesta noite, irmãos. E não desista, aguarde. Jesus está voltando para buscar a sua igreja e nós precisamos seguir junto, com amor, com união, louvando, adorando, exaltando, engrandecendo o nome do Senhor. Por isso você não pode parar. O Lapeta pode ter botado na sua cabeça nesta noite que você tem que parar, tem que desistir. Não! Jesus está dizendo, não pare, não desista, siga em frente, porque a porta da salvação ainda está aberta e que Deus nos abençoe em nome de Jesus.